Olá, sejam bem-vindos. Nós estávamos na última aula trabalhando a definição da moral. E nós começamos utilizando as definições insuficientes, mas que tiveram destaque. Então, nós falamos primeiro que a moral é a ciência do homem, segundo Pascal. Depois, a moral é a ciência dos costumes, e elas não são realmente adequadas. Então, nós optamos pela definição pelo objeto formal, e aí colocamos que a moral é a ciência que define as leis da atividade livre do homem. Colocamos que, de uma maneira mais explícita, a moral é a ciência que trata do uso que o homem deve fazer de sua liberdade para atingir seu fim último. Mas temos outras definições. Pode-se formular de uma maneira, embora menos precisa, mas ainda exata, a mesma noção, dizendo que a moral é a ciência do bem e do mal. Ou a ciência dos deveres e das virtudes. Ou a ciência da felicidade, ou fim da atividade humana. E a ciência do destino humano. E falaremos um pouco sobre a natureza da moral, colocando que a moral é uma ciência, e inicialmente falaremos de moral e senso comum. Então, quando se diz que a moral é uma ciência, quer-se dizer que é um sistema de conclusões certas, baseadas em princípios universais. Então, ela se distingue, por isso, do senso moral, que julga imediatamente com maior ou menor certeza, da honestidade dos atos humanos, mas que não chega a ser uma ciência, assim como o bom senso não é lógica. Temos a moral normativa e moral científica. A ideia de moral científica não coincide com a de ciência moral ou de moral, tal como foi definido anteriormente. Ela exprime a concepção positivista de vários pensadores, Augusto Comte, Stuart Mill, Spencer, Durkheim, segundo a qual a moral seria apenas a ciência positiva dos fatos morais ou das leis empíricas da conduta humana. A moral, neste caso, se reduziria a uma ciência da natureza, não teria mais caráter normativo, propriamente dito, da mesma forma que a física ou a química. Então, tal concepção opõe-se ao que há de mais característico no fato moral, ou seja, o sentimento do dever. Então, se há uma ciência moral, não há, a bem dizer, moral científica. A moral é uma ciência essencialmente prática. Ela tem, com efeito, por matéria, os atos, as vontades, as intenções, numa palavra, a ação. Isto não significa que não tenha um caráter especulativo e racional. Ao contrário, o problema moral é um problema racional e filosófico. E a moral visa formular princípios universais, mas estes princípios se referem essencialmente à atividade prática. A moral se define como uma ciência normativa, ciência enquanto procede por princípios universais, e normativa enquanto estes princípios governam a ação.
E a moral se aplica aos atos livres, isto é, estuda o homem enquanto este é senhor de seus atos. Então, tudo que está fora do domínio da liberdade se acha, ao menos diretamente, fora do domínio da moral. Os fenômenos da digestão não dizem respeito diretamente ao moralista. E agora é bom prestar muita atenção, porque a moral se apoia na metafísica. Olha que interessante, estamos vendo a aplicação prática da filosofia, vamos falar da moral e afirmar que ela se apoia na metafísica. Primeiro, as leis morais estão em função da natureza do homem. Então, se a moral é a ciência da conduta moral do homem, como poderiam formular as leis desta conduta sem se referir, ao menos implicitamente, à natureza do homem? As leis da conduta serão inteiramente diferentes conforme o homem passe por um simples animal ou por um ser dotado de alma espiritual, por um ser destinado ao aniquilamento total ou à imortalidade. Segundo, a obrigação moral não é real a não ser que exprima uma lei divina. O dever não pode impor-se absolutamente a não ser que traduza uma ordem divina que exige o respeito absoluto. Então, fora disso, o dever pode aparecer como um conselho de prudência, como a fórmula da honra ou da dignidade pessoal, mas não como uma obrigação propriamente dita, que se imponha sem réplica nem escapatória à consciência. Isso não significa que a obrigação não seja imposta de fora, como uma ordem arbitrária. Ela traduz, de fato, a lei de nossa natureza racional enquanto criada por Deus. E é como uma lei de nossa natureza que a conhecemos. Mas nesta lei, veneramos ao mesmo tempo a vontade e a sabedoria do autor de nossa natureza. Não há, pois, moral independente. É o terceiro ponto. Então, todas as tentativas feitas para formular uma moral independente da metafísica têm fracassado. Neste sentido de que estas pretensas morais não puderam apresentar-se como um caráter normativo absoluto e nem mesmo definir corretamente o bem e o mal moral. Então, aí temos que falar do método e importância da moral. O método da moral, ciência normativa, será necessariamente um método misto, a um tempo experimental ou indutivo, e racional ou dedutivo. Pois, uma vez que se trata de formular as leis da atividade moral, é necessário conhecer a natureza do homem, e é deste conhecimento que se deduzirão os princípios mais gerais da conduta humana. Aí passamos, então, ao conhecimento do homem, e nós temos que ter o apelo à metafísica. O conhecimento do homem aqui deve ser o de sua realidade profunda, de sua essência e de sua natureza, de sua origem e de seu destino, o que quer dizer que é de ordem metafísica. Trabalhamos obrigatoriamente os dados empíricos, porque sabemos
que não se chega ao metafísico sem passar pela ordem fenomenal ou empírica. Então, são os fenômenos da experiência que nos revelam a natureza do princípio de onde eles procedem. Aqui, pois, deveremos utilizar os resultados da psicologia e de todas as ciências positivas que dizem respeito ao homem individual ou social, capazes de nos informar sobre o comportamento moral do homem. Com os dados empíricos, todos esses elementos devem permitir descobrir com certeza, por métodos propriamente filosóficos, aquilo que é profundamente o homem. Quais são as suas tendências essenciais? Qual é o seu limiar de perfeição? E qual a sua verdadeira grandeza? Então, aí falaremos da formulação dos deveres e a definição da ordem de direito. Então, a formulação dos deveres implica, previamente, um juízo baseado no valor respectivo das tendências do homem, a fim de hierarquizá-las segundo uma ordem de direito, ou ordem obrigatória. Juízo que resulta, por sua vez, do conhecimento do homem enquanto ser racional, criado por Deus para atingir um fim último, onde encontrará perfeição e felicidade. Então, aí temos a dedução dos deveres. O papel da moral será, portanto, a partir deste juízo universal sobre o bem e o dever do homem, o de deduzir os deveres particulares da conduta humana, tanto individual como social. Esta dedução supõe, por sua vez, o constante apelo à experiência, pois os deveres particulares do homem são determinados pelas condições nas quais se desenvolve sua atividade. Importância. A moral é o complemento essencial de todas as outras ciências. Para que serve prescrutar bem nossa própria natureza, analisar nossos pensamentos e nossos sentimentos, procurar conhecer por etnologia e história a maneira pela qual se comportaram os homens no passado, determinar as leis da natureza material, se tudo isso não leva a tornar o homem melhor, a fazer exercer um verdadeiro domínio sobre si mesmo e a encaminhar todas as suas forças para o bem. Ora, a moral nos ajuda precisamente a realizar tudo isso. Então, com efeito, primeiro, a moral ilumina a consciência sobre numerosos casos em que o senso moral não basta, e onde se requer um estudo atento em virtude da complexidade dos problemas morais que estão em jogo. Segundo, a moral dirige e sustenta nossa vontade, enquanto fornece regras de ações precisas e claras e enquanto justifica racionalmente o dever. E temos uma divisão da moral. A divisão da moral ressalta naturalmente do que acabamos de dizer quando falamos do método. Então, a moral compreenderá, primeiro, a moral geral, cujo objeto é resolver o problema moral, quer dizer, formular o juízo que fundamenta o valor absoluto das noções e dos primeiros princípios da moral. E temos a moral especial, que aplica esses princípios universais às diferentes formas da atividade humana.
quais as origens do homem que são consideradas? São todos aqueles detalhes que nós vimos em ontologia. Nós chegamos obrigatoriamente a um ser necessário. Esse ser necessário é o que justifica a nossa existência. Então, colocando de uma forma bem diferente aqui, é o seguinte: imaginem hoje as pessoas todas do planeta decidam que são ateus, são todos ateus, todos, a partir de hoje. Então, a partir do momento que eles passem a pensar assim, não existirá mais essa ideia de moral. Porque essa origem do homem, sendo obrigatoriamente divina, a ideia é impulsionar, como você mesma disse numa aula lá atrás. Estamos aqui para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos. Para nós nos aperfeiçoarmos, nós vamos desenvolver obrigatoriamente a capacidade de amar. Então, isso vai desenvolver a nossa percepção, a nossa sensibilidade e vai nos aproximar de toda a natureza. Então, olha bem, se não há essa ideia, se nós tiramos o conceito divino, no caso específico da moral, as coisas não têm mais razão de ser, porque a unidade, a origem sua será você mesma. Você não aceita algo além de você, algo que transcenda você, algo que seja transcendente. Então, aqueles princípios todos que nós vimos em ontologia, lá atrás, quando nós falamos de um ser absoluto, da unidade, quando nós falamos dos atributos divinos, ali nós já definimos bem quais seriam essas origens do homem. Eu tinha um professor que ele dizia assim: a gente está andando hoje nas ruas e nós vemos pessoas tão belas, bonitas mesmo, falando até fisicamente, tão delicadas, tão sutis, e aí você conversa com essas pessoas e vê que elas realmente são boas, a voz é gostosa de se ouvir, ela fala de coisas agradáveis. É como se nós estivéssemos em um local e alguns anjos, né? Entenda bem aquele lance lá de unidade, de princípio do homem, lá atrás. Alguns anjos, alguns seres assim mais puros, tudo mais, estão tendo contato conosco. Por outro lado, nós estamos exatamente num plano assim de meio. Ao mesmo tempo que nós temos contato com algumas pessoas tão evoluídas, que fazem com que a gente perceba as nossas origens, você também tem contato com uma série de seres que estão bem abaixo a nível de evolução, bem pesadas, bem negativas, bem densas realmente. Pessoas que não têm a menor noção sobre suas origens, sobre o seu anterior e o seu posterior. Você percebe como se fosse uma peneira realmente. Está se peneirando e algumas coisas vão, mas você pode ser puxado tanto para lá quanto para cá. Então, é isso que eu brinco o tempo todo. Originalmente, nós temos um lado, uma série de coisas bastante negativas. E a moral é o que vai fazer a balança pender para esse lado positivo, os conceitos morais. Então, quando você tem um conceito moral, você afasta essas energias negativas, essas pessoas negativas, você percebe isso e você consegue passar para o andar de cima. Eu já falei com vários de vocês, mudem a vizinhança. Se você conversa com pessoas que não conhecem nada de karatê, você vai continuar não conhecendo nada de karatê. Se você conversar com pessoas que conhecem muito mais que você, ainda que você fique boiando um pouco, devagarinho alguns conceitos vão chegando até você. Entendeu? Então, aí nós podemos acrescentar tantas coisas a isso, mudar a nossa vizinhança para que a gente melhore o nosso potencial. Sabe aquela pessoa que ganhou sozinha na Mega Sena e dali a 6 meses está na mesma situação que estava antes? Ele continua frequentando os mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, tendo os mesmos pensamentos. Então, a gente vai chegar a um ponto depois, onde falaremos de uma movimentação, digamos assim, onde você consegue, embora com um certo esforço, mudar um pouco de patamar. E mudar de patamar é subir uma escala em direção às suas origens, mais puras, mais limpas, menos densas.
Ok? Sim, É isso? é isso. Tá. Nossa vizinhança é pra isso que a gente vai no karatê, né, gente? Pra isso que a gente tem Scorpions, né? Os, Então é muito bom você de vez em quando poder selecionar algumas pessoas com as quais você convive. Tem a Henriette, a Clovete, a Bruna, a Isabela. os, São tão assim parecidas essas pessoas, são leves, são agradáveis. Quando sorriem, então, nossa, inundam a nossa alma de alegria. E aí tem umas pessoas assim, eu não vou citar uns nomes aqui, não, porque estão uns 10. Alguns vocês nem conhecem, mas são as pessoas assim que você encontra, você dá até um passo para trás, já respira fundo. Não é verdade? É bem isso. Então é interessante, né? Esse lance da moral, ele exige fundamentalmente a liberdade para que você possa agir. E quando você adquire este conceito de liberdade, você percebe que existem limites. Então é tão interessante porque aí você vai ver quais são os limites. Aí gera aquele respeito ao outro, que é o amor que você tem que ter ao outro e às coisas da natureza. É tão legal. Tudo está tão interligado. Mas por que, que a gente está vendo moral? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Não vai passar esse treinamento para aquela pessoa. E aí vocês vão entender muito bem. Nós falamos agora há pouco, na aula de estética, que algumas pessoas eles não vão compreender como você. E dentro até as razões pelas quais eles não compreenderiam como você e farão um uso inadequado daquilo. Eu já me neguei a ensinar artes marciais a algumas pessoas que me procuraram. Me procuraram, queriam aula particular, me pagariam muito bem. 2 pessoas aqui eu ia receber algo superior ao meu pagamento mensal, meu salário, e eu não quis, falei, não dá, não é interessante. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de treinar os golpes em bêbados, em morador de rua, para ver se funcionam realmente, e onde ele acredita que não corre muito risco. Isso aí dentro do campo da moral é uma falta de respeito pela liberdade daquela pessoa, pelas origens daquela pessoa que são tão divinas quanto as suas. os, Vida longa e próspera, muita saúde. Um grande abraço a todos.